Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vinaya Parada Lakshaya Kshatascha Kamadi Taranga Mantre Kripa Maitvam Sharanam Kapana Vinde Namaste Charanaravinda Vinde Namaste Charanaravinda Vinde Namaste Charanaravinda Bhajami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Baradram Tato Mamanyasi Gatir Nakati Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Baradram Tato Mamanyasi Gatir Nakati. Então, hoje é o dia em que nós tentamos nos aprofundar um pouquinho mais no conhecimento transcendental compartilhado por Srila Sanatana Goswami Pada no Shri Brihad Bhagavatamrita. Que joy! Então a gente tem feito às vezes uma recapitulação, mas hoje nós primeiro vamos ler mais alguns versos do capítulo 2 que se chama Jnanam. O primeiro capítulo chama-se Vairagyam e o terceiro chama-se Bhajanam e o quarto chama-se Vaikuntha. Deixa eu ver. Vaikuntha. Então, Gopakumar, na sua viagem, saindo do planeta Terra e galgando degraus cada vez mais elevados dentro do universo, ele agora está no ponto mais elevado de todo o universo. Ele está em Satyaloka, ou Brahma Loka. E lá ele tem a oportunidade de ouvir o Harikatha dos Bhakti Shastras personificados, especialmente Srimad Bhagavatam e os Agamanas. Então aqui ele está ouvindo o Harikatha dos Bhakti Shastras personificados, falando da supremacia de Bhakti em relação a Mukti e a outros processos. Então, como antes eles já explicaram, os Bhakti Shastras personificados, quando eles próprios, ao longo dos seus versos, falam de Mukti, de liberação, eles só fazem isso para colocar mais ainda em evidência a supremacia de Bhakti. Então aqui eles dizem assim: Satchidananda Rupanam Divanam Krishna Mayaya Anadya Vidyaya Tattva Vishmitya Samsmiti Brahmaha. Todos os seres vivos são personificações da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança, mas, por serem partes diminutas do Brahman Supremo, se esqueceram de sua verdadeira natureza. Estando assim iludidos, caíram no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. A ignorância sem fim criada por Maya, a potência ilusória de Shri Krishna. Então aqui
eles dizem que o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, samsara, eles dizem que esse samsara é a ignorância sem fim criada por Maya, é a potência da ilusão de Shri Krishna, a potência de ilusão de Shri Krishna. Aí Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami vão explicar. Shri Gopa Kumara poderá perguntar: se mesmo no estado liberado o ser vivo continua sendo diferente do Senhor, qual é a necessidade desta liberação? Que demora vidas para se conquistar. E aí os Bhakti Shastras personificados respondem em 2 versos, começando com este aqui que é Satchidananda Rupanam. Dizem eles: embora todas as divas sejam por natureza personificações da transcendência, não obstante, elas também são atômicas, são de natureza atômica, e por isso elas ficam atadas no samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, pela influência da energia de Krishna, Maya, que cria a ilusão. Onde estamos? Que cria a ilusão desde Anadi Avidya, desde tempos remotos, né? Então, Anadi Avidya é uma ilusão criada por Maya desde tempos remotos. Por causa disso, ou por essa influência, a diva se esquece da verdade de sua própria natureza constitucional. Eu sou parte integrante de Parabrahman, o Senhor Supremo. Minha natureza é de existir eternamente, ser plena de conhecimento e júbilo. Deste modo, iludida no esquecimento exatamente disto, ela cai na existência material. A identificação do ser vivo com o mundo material é um ego que é produto da ilusão. Então, você se identificar com o mundo material, identificar-se com o mundo material é um ego produto da ilusão. Então, essa identificação ou este ego do ser vivo não é somente errôneo, mas segundo a consideração de Tattva Vichara, da verdade conclusiva, essa identificação também é impossível. A diva jamais pode estar no estado condicionado da existência material. Aqui estamos falando altíssimas filosofias. Mukto sa tato jnanena maya pagamato hissaha nivartate ganananda brahman shanubhavo bhavet. Quando a diva conquista a liberação por intermédio do conhecimento de sua verdadeira identidade, a sua ilusão a respeito do seu elo com o mundo material acaba. Nesta ocasião, ela experimenta que é uma partícula do Brahman plenamente bem-aventurado. Aí os Bhakti Shastras vão dizer, Gurudeva e Sanatana Goswami explicando, como eles começam dizendo assim, consegue-se ou conquista-se a liberação percebendo-se a própria identidade verdadeira como sendo o espírito puro. Este conhecimento dá um fim à ilusão, à nossa ilusão. Ou seja, a nossa ilusão é o esquecimento da nossa verdadeira natureza. E este conhecimento de nós mesmos, da nossa natureza verdadeira, nos liberta da ilusão de Maya. Assim, então, quando nos libertamos da ilusão de Maya, experimentamos exatamente isso. Eu sou parte, Amsha, da entidade espiritual suprema, Parabrahman, ou Bhagavan, que é, por natureza, completamente bem-aventurado. Deve-se entender que o conceito expresso aqui é que Brahman e Bhagavan são a mesma coisa. One should understand. Contudo, quando alguém alcança a liberação pelo simples fato de compreender a identidade da alma, ou eu mesmo, sou de fato parte do Senhor, a felicidade que essa pessoa experimenta é apenas parcial. Então, Atma Jnana, né? Atma Jnana, a felicidade de você
ter Atmagyana é apenas parcial. Embora os bhaktas também sejam partes de Parabrahmana Bhagavan, através do seu bhajan ou do serviço ao Senhor prestado com amor, eles conquistam Bhakti Sukha, a felicidade divina, experimentando a doçura ilimitada dos pés de lótus do Senhor. É assim que os devotos do Senhor são distintamente superiores àqueles que são meramente liberados. Então aqui Srila Sanatana Goswami Pad e Srila Gurudeva estão falando de algo muito importante para a gente conhecer esses diferentes níveis de existência, né? Então você tem Jiva Tattva, Tatastha Shakti, Jiva Tattva, Jiva Shakti. Então em Jiva Shakti você tem Bada Jiva, né? E Mukta Jiva, né? Então essas duas classes de divas se manifestam do olhar de Mahavishnu no momento da criação do Mahatattva, da criação material. Então Mahavishnu, com o seu olhar, impregna o ventre da natureza material, da Prakriti, por intermédio de Shiva Shambhu, né? Então, Gurudeva estava explicando, Srila Prabhupada, nosso querido Gurudeva também, Srila Prabhupada, hoje cedo, ele estava explicando como, na conversa entre Sarvabhauma Bhattacharya e Mahaprabhu, ele explica como esse olhar que Mahavishnu lança sobre a natureza material, ele é completamente transcendental, e ele é lançado sobre a natureza material antes que toda a criação material seja posta em movimento, né? Antes disso, aí ele lança, porque se ele lançasse depois, isso significaria que ele se deixa influenciar pela sua energia externa, né? Mas esse olhar que ele lança é o seu olhar transcendental e eterno. Ele lança na direção de Prakriti, né? E aí também existe outro significado aí, né? Se ele lança esse olhar transcendental e eterno e com esse olhar ele fecunda Prakriti, quem está nesse olhar? Zilhões de divas, que por isso também são igualmente transcendentais e eternas, só que elas são partes integrantes, né, de Parabrahmana, de Bhagavan. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que essa diva, junto com outras zilhões de divas que se manifestam do olhar de Mahavishnu, entre elas vai haver algumas que vão se voltar ou voltar o seu olhar para os pés de lótus de Krishna. E essas automaticamente, agora eu estou confuso, mas essas eventualmente, não tenho certeza, se alguém tem certeza, por favor, me explique, mas essas com certeza alcançam Vaikuntha. E as outras divas dessa mesma Shakti, Tatastha Shakti, que olham na direção de Mayadevi, que fazem essa escolha fatal, direção de Mayadevi. Então essas, elas são cobertas por esse Ahankara, e elas têm essa experiência estranha de se identificar com o corpo, esse corpo físico estranho também, muito estranho, né, como dizem algumas crianças. Então assim, estas divas que nascem do olhar divino de Mahavishnu, elas estão num patamar diferente das outras, que são aqui chamadas de Bhaktas. Porque os Bhaktas, eles também são partes de Parabrahma, mas por causa do seu bhajan, ou porque eles servem ao Senhor por amor, eles alcançam Bhakti Sukha, e essa felicidade divina
e quando eles conquistam essa felicidade divina, eles experimentam a doçura ilimitada dos pés de lótus do Senhor. É assim que os devotos do Senhor são distintamente superiores àqueles que são meramente liberados. Então esse aqui é um segredo que Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami estão revelando para a gente, e que servem de estímulo para a gente se refugiar aos pés de lótus de Bhakti Devi, não aos pés de lótus de Bhukti Devi ou Mukti Devi. Swasadana nurupam hi palam sarvata siddhyati ata swarupa gyanena sadhi moksha pakam palam. Percebe-se em toda parte que cada um obtém um resultado segundo a prática que adote para alcançar esse mesmo resultado. Então essa é uma frase que tem uma lógica muito simples. Em toda parte, para onde quer que você olhe, você vai perceber que cada pessoa, dependendo do processo ou da prática que ela adotar, ela vai obter um resultado. Essa prática vai dar num resultado, ela vai oferecer um resultado ao praticante. Deste modo, a liberação alcançada ao se compreender a própria natureza espiritual possibilita uma felicidade muito débil, assim, muito, né, pouco significativa. Alpakam quer dizer pequenininha, né? Então o fato de essa diva que consegue alcançar essa posição raríssima de mukti, de liberação, aqui esse fato, essa conquista também rara. A alegria que ela promove é alpakam, ou ela é muito pique-roxa. Então os Bhakti Shastras estão o tempo todo demonstrando a enorme diferença entre a raridade de alcançar mukti e a super duper hiper raridade de alcançar bhakti. Porque na verdade você alcançar o fruto de karma praticando karma kanda também é algo muito raro neste mundo, ainda mais no mundo contemporâneo, né? Você não encontra karmas de verdade ou karma kandis. É muito difícil você encontrar karma kandis, né? Porque eles são pessoas muito sérias, eles praticam rituais, eles podem inclusive cantar Hare Krishna, né? Eles são super caridosos, são pessoas assim, muitos assim de uma beleza muito especial, né? E eles conduzem a família, os negócios assim de uma forma muito, muito especial também. São pessoas muito honestas, né? Então, até esse bhakti que eles alcançam, né? Esse prazer que eles alcançam de um nível superior já é muito raro. E mais raro ainda é mukti. Percentual de seres humanos que alcançam mukti muito mais raro, imensamente mais raro. Agora, o que podemos falar sobre aqueles que alcançam realmente bhakti, né? Raríssimo, raríssimo. Samsara jatano duignai rasa hinai mumukshubhi bahudastuyate moksho yatha dhyao swarga kamibi. Atormentados pela existência material, incomodados no coração e privados de gosto espiritual e relacionamento espiritual, os buscadores da liberação take it shelter, se refugiam na mesma liberação, em mukti, para eliminar o fogo do repetidos nascimentos e mortes.
eles consideram a liberação a meta máxima da vida humana, assim como aqueles que aspiram a alcançar o céu consideram o céu, mesmo sendo impermanente como sendo o pináculo da felicidade. Então aqui eles estão falando exatamente sobre esses três, no caso aqui, dois buscadores, né? Os buscadores de Mukti e os buscadores de Bhukti. Então vou repetir que é um verso muito interessante, né? E vai ter um comentário também igualmente interessante. Atormentados pela existência material, incomodados, com o coração incomodado, então atormentados pela existência material, com o coração incomodado e privados de gosto espiritual e relacionamento espiritual. Os buscadores da liberação se refugiam nela para extinguir, para eliminar, extirpar o fogo dos repetidos nascimentos e mortes. Eles consideram a liberação como a meta máxima da vida humana, assim como quem aspira a alcançar o céu considera este céu, mesmo sendo impermanente, como o pináculo da felicidade. Tanto que você deve se lembrar quando a gente estava lendo, quando o Gopakumar chega em Swargaloka, nos planetas celestiais, os semideuses ficam muito surpresos com a atitude dele, porque diferentemente de todos os semideuses, Gopakumar ele se isola num cantinho e fica assim, vivendo uma vida de austeridade no lugar onde existe mais opulência, onde existe assim uma abundância de prazer, né? Prazer que não é impedido pela dor, pelo nascimento, pela morte, pela velhice, né? E mesmo assim ele fica lá absorto cantando Mantra Raj, né? O seu Gopal Mantra. Então os devas ficam muito assim positivamente impressionados. Que menino, né? Um vaqueirinho, que engraçado, ele é um vaqueirinho, aparece aqui nos planetas celestiais e não usufrui de tudo que se pode experimentar nos planetas celestiais. Então, só por ele ter este comportamento, todos os devas e devis, inclusive o próprio Senhor Indra, eles reverenciam Gopakumar e falam: olha, este é um Bhakta cujo exemplo nós devemos seguir, né? Então, assim, este é o Bhakta que está sendo descrito, que foi descrito no verso anterior, né? O Bhakta. Porque ele está experimentando algo que o mantém completamente protegido da influência da energia ilusória e, deste modo, também, como tem um Prabhu que, toda vez que ele é convidado a falar, um Prabhu da Inglaterra, ele fala assim, que se nós queremos ser devotos, realmente nós devemos estar neste mundo, mas não ser deste mundo, né? A gente vai estar nesse mundo, nós temos o nosso corpo, os nossos familiares, os nossos afazeres e tudo mais. Nesse sentido nós estamos aqui, mas nós cumprimos com as nossas obrigações, mantemos tudo que a gente precisar manter, mas a gente vai sempre ser internamente membros da família de Krishna, Krishna Samsara, né? Aqueles de nós, especialmente eu, que não pertenço a essa família e sou uma alma profundamente condicionada, esses devem mesmo assim pensar: não, ó Gurudeva, por favor, me permita pertencer a Krishna Samsara, né? Porque se eu pertenço a Krishna Samsara, para mim não importa se eu vá nascer aqui em vidas sem fim, contanto que eu esteja sempre refugiado aos seus pés de lótus e que cada vez mais eu possa satisfazer. Yasha Prashada, Bhagavad Prashada, Yasha Prashada, Nagati Gutopi, né? Então aqui
o comentário de Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami Pada começa com um argumento, né? Que é a estrutura básica desses comentários lindíssimos, desses tikas, né? A estrutura ele apresenta um argumento e o próprio verso apresenta o argumento e o próprio verso refuta o argumento perfeitamente. Então, qual é o argumento de Gopakumara? Mas por que algumas pessoas dizem que o prazer máximo está na liberação? Ele continua inquisitivo, ele continua querendo entender, mas por que isso? Porque ele acaba de estar um pouco antes com outros shastras personificados que colocam Mukti lá no pedestal supremo. Então ele fica querendo entender, estou bem aqui no ápice do universo e de repente encontro esses shastras personificados tão elevados que vivem nesse lugar assim, nesta atmosfera tão sutil, né? Quanto mais elevado o planeta nesse universo, mais sutil a atmosfera, mais sutil a experiência, mais sutil a felicidade, mais sutil o relacionamento que você pode ter com o outro. Então ele fica assim, mas por quê? Porque algumas pessoas dizem que o prazer máximo está na liberação. Aí os Bhakti Shastras tranquilos respondem, começando com Samsara Yatano Dvignai. Eles dizem: aqueles que louvam a liberação o fazem porque suas mentes estão atormentadas pelo mundo material, que é saturado do sofrimento de repetidos nascimentos e mortes. Frase forte, hein? Aqueles que louvam a liberação o fazem porque suas mentes estão atormentadas pelo mundo material, que é saturado pela dor do nascimento e da morte. Medo, né? Eles têm medo. Então, eles glorificam a liberação, assim como um prisioneiro glorifica o dia em que ele vai sair da prisão. Né? Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe quando vai acontecer. Se ele se comportar bem, ele pode conseguir salvo-conduto, a pena dele pode se reduzir, ele não sabe quanto por cento vai ser reduzida a pena, mas ele se agarra naquela esperança, né? Eu vou me libertar desse sofrimento aqui de ficar de trás dessas paredes, de trás dessas barras, sendo o tempo todo vigiado, né? Então, nesta condição, privados do doce gosto de raça, da afeição transcendental, eles jamais desfrutam daquele objeto especial de afeição que derrete o coração com amor. Né? Eles estão atormentados. Né? Eles estão tão absortos na vontade de se livrar desse tormento. Só um minuto. Estão tão absortos na vontade de se livrar desse tormento que eles estão muito distantes de experimentar o doce gosto da afeição transcendental. Estão privados de experimentar esse doce gosto e nunca desfrutam do objeto especial, daquele objeto especial de afeição que derrete o coração com amor. Só um minutinho de novo. Seva. Por que essas pessoas não podem saborear nenhum objeto saturado de amor doce e transcendental? O fogo da existência material, samsara, arde em seus corações. Vocês já ouviram o barulho chegando perto quando a fogueira está... Então, assim, é o que acontece no coração dessas pessoas, né? Porque elas não estão saboreando, elas não alcançam saborear nenhum objeto saturado de amor doce e transcendental. Nenhum objeto. Quais são esses objetos?
Nama Prabhu, Seva, Thakura de Seva, Prashada Seva, né? Para escapar desse sofrimento, os salvacionistas se refugiam em Mukti. Embora considerem Moksha o epítoma, esqueci, epítoma, né? Enfim, é o máximo. Embora considerem Moksha o máximo da felicidade e a louvem de diversas maneiras, de fato, essa felicidade não existe. Por exemplo, mesmo que o céu seja cheio de sofrimentos, tais como a rivalidade, a degeneração e a insegurança a respeito do próprio destino, lá, aqueles que aspiram ao céu o consideram a bem-aventurança máxima. Interessante aqui, né? O exemplo que Gurudeva e Srila Sanatana Goswami Padas dão. Está dizendo que o céu ele está cheio dos sofrimentos, tais como a rivalidade, a degeneração e a insegurança, quanto o próprio destino lá, né? Então isso também Gurudeva, na verdade, Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva, antes na história de Gopakumar, também revela: não existe nascimento, não existe velhice, não existe doença, não existe morte, mas existe uma angústia mental, né? Uma angústia mental, a incerteza. Da mesma forma, aqueles que aspiram à liberação, ou que desejam a liberação, consideram a liberação o nível máximo de felicidade, né? Então aqui Srila Sanatana Goswami Padas e Srila Gurudeva estão revelando assim de bandeja para a gente verdades que sempre vão estar presentes toda vez que o universo se tornar manifesto. Aí depois o universo vai se tornar imanifesto, e depois vai se tornar manifesto de novo, e toda vez que esse universo se tornar manifesto, estas verdades vão ser apresentadas por Srila Sanatana Goswami Padas, por Srila Gurudeva, Mahaprabhu, né? Porque este texto, Shri-Brihad Bhagavatamrita, Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, estes textos, eles são eternos como os seus autores, né? Eles não são diferentes de Krishna, né? Shrimad Bhagavatam não é diferente de Krishna, Shri-Brihad Bhagavatamrita não é diferente de Krishna, né? Então assim, conhecimento Raja Guhyam, como Krishna diz, né? O rei de todos os segredos, né? Raja Guhyam. Sukhasya tu parakasta bhakta veva swato bhavet tanmaya shipadam bhoja sevinam sadanochita. Na realidade, porém, os devotos imaculados são inteiramente dedicados a servir os divinos pés de lótus de Shri Bhagavan. De fato, eles automaticamente experimentam o limite máximo da felicidade, como se diz, adequado para o seu método de serviço devocional. Adequado para o seu método de serviço devocional. Ou seja, como os nossos acharyas explicam, o único processo que não é diferente da meta que se alcança através da prática dele mesmo, do processo, este é Bhakti, né? Porque quando você pratica Karma Kanda, você alcança uma meta, e depois que você alcança uma meta, você se dá conta de que essa meta não é a meta superior, e a partir dessa percepção você busca mukti, liberação,
Aí você alcança outra meta, e quando você se dá conta de que existe uma meta superior, aí você pratica Bhakti, né? Então, o processo de Karma Kanda e o objeto de conquista são diferentes entre si. O processo de Jnana Kanda e o objeto de conquista são diferentes entre si. Mas o processo de Bhakti, como nós estávamos vendo ontem, né? Quando estávamos vendo Manashiksha, então o processo de Bhakti, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, esse processo não é diferente do próprio fruto de Bhakti, que é Prema Bhakti. Né? Da mesma forma, e dentro desse raciocínio, o cantar de Hare Krishna é o processo por excelência para a gente vir a cantar Hare Krishna. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de Srila Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj repetindo um bhajan, ouvindo um Vaishnava cantando, e se eu não me engano ele estava cantando Hare Krishna Kirtan, e assim, impressionante, né? Você perceber como ele está vivendo essas duas realidades transcendentes, né? Tanto o processo de Bhakti quanto a conquista de Bhakti ao mesmo tempo, né? Em Prema, está absorto em Gaura Prema, e se mantém absorto em Gaura Prema cantando Gaura Nama, né? Gaura Nama, Gaura Prema. Então, verso muito lindo de novo, né? Com o seguinte comentário: por intermédio da Bhakti a Shiv Bhagavan, pode-se bem facilmente experimentar a felicidade imensa correspondente à sua prática devocional. Para explicar isto, os Bhakti Shastras falam este verso que começa com Sukhasya. Dizem eles, os devotos estão avidamente ocupados no serviço amoroso aos divinos pés de lótus do Senhor. E devido a esta experiência, devido ao Seva, o nível máximo de felicidade, ou brota o nível máximo de felicidade naturalmente. Como meta, assim como a meta, não, as a goal, assim como uma determinada meta, sadhya, está diretamente relacionada ao método ou sadhana para alcançá-la, da mesma forma, os resultados que os devotos alcançam são proporcionais à sua prática espiritual, são proporcionais à intensidade da sua prática espiritual. Né? Paramatishaya prapta mahata bodhanaya hi parakasteti Shadhyeta tasya navadhi. Esta felicidade alcança o limite máximo de grandeza e nenhuma outra felicidade pode superá-la. Para explicar este fato com certeza, a expressão o grau máximo parakasta é usada neste contexto. Esta felicidade é infinita e ilimitada. Infinita e ilimitada. Aí, comentário de Srila Sanatana Goswami Padi, Srila Gurudev Ki Jai, dizendo dizendo o seguinte, Gopakumar dizendo o seguinte: a felicidade restrita jamais poderá ser interminável. Shri Gopakumara poderia levantar a questão segundo a qual a palavra parakasta, significando limite extremo, que é usada para descrever essa felicidade, indica que essa felicidade tem um limite ou uma fronteira, né? Porque ela está falando que a felicidade pela prática de Bhakti, ela é o limite máximo. É como o Srila Govinda Maharaj tem um livro, e ele tem um Harikatha que se chama como é que é?
O limite máximo da devoção é esse? Não é. Esqueci como é que é. Mas eu acho que é isso, o limite máximo. Ele usa um outro adjetivo, mas é algo assim supremo, né? O limite supremo, o limite máximo da devoção. Então, Gopa Kumar é muito inteligente, porque aqui Bhakti Shastras estão falando de algo que é muito elevado, mas é limite. Vai chegar um momento que a pessoa que experimenta aquela felicidade, ela vai ter uma fronteira, e a partir daquela fronteira ela não vai poder experimentar mais aquela felicidade. Aí os Bhakti Shastras, tranquilos, para refutar essa ideia apresentada por Gopa Kumar, eles falam esse verso que começa com Paramatishaya Prapta. Eles dizem: essa felicidade é a mais elevada, nada a excede em grandeza, a fim de transmitir sem possibilidade de controvérsia a magnificência suprema desta felicidade. A palavra parakasta é empregada neste contexto, mas na realidade esta felicidade não está atada, não está limitada pelo espaço ou pelo tempo, ela é infinita e ilimitada. Então é um prêmio, né? Você pratica Bhakti, você ganha o coração de Krishna, você conquista o coração de Krishna, derrete o coração de Krishna, faz Krishna voltar a sua atenção, os seus olhos de lótus para você. E o prêmio é que você experimenta pela sua atitude de serviço. São duas coisas que o Sripad Brahma sempre fala, né? Seva Vritti e Mamata. Você desenvolve essa tendência a prestar serviço devocional e o gosto que está embutido nesta tendência, e você também desenvolve Mamata. Krishna é meu, né? Krishna é só meu. Você pensa, você está assistindo agora esse estudo e você pensa que Krishna é seu, mas na verdade nem, Krishna é meu, Gurudeva é meu, e esse livro é meu, esse livro aqui com certeza é meu. Você pensa que você pode levar? Não, esse livro é meu. Então isso é Mamata, né? Esses pertences que são manifestações de Baladeva Prabhu, né? Assim, esse par de Kartal aqui não é meu, mas aquela pessoa que é dona, ela está sempre pensando: onde está o meu par de Kartals? Porque com o meu par de Kartals eu posso fazer bhajan, eu posso cantar para Mahaprabhu, para Gurudeva, para os Vaishnava. Tadia, né? Os objetos do Seva, Tadia especialmente os Ragatmika Bhaktas, né? Eles são Tadia, eles são muito queridos de Krishna, porque eles justamente têm Mamata e Seva Vritti, puros, transcendentais. Tatsukam vadate bhikshnam anantam paramam mahat natu brahma sukam muktal vadate simavadyataha. Os devotos experimentam aquela felicidade enorme e infinita de Bhakti eles experimentam essa felicidade enorme e infinita de Bhakti de maneiras sempre viçosas e perpetuamente crescentes. Sempre Nava Jovana, sempre fresco. Anantam, without end, né? Mas a felicidade de Brahman, ela é limitada, e por isso as almas liberadas não a experimentam desta maneira. É uma frase meio complicada essa, né? Primeiro, eles dizem, os Bhakti Shastras, que os devotos experimentam aquela felicidade
grandiosíssima e infinita de Bhakti, de maneiras perpetuamente crescentes e sempre viçosas, sempre frescas. Mas a felicidade de Brahman é assim, bounded, ela tem fronteiras, e por isso as almas liberadas não a experimentam destas maneiras. Agora acho que caiu a ficha aqui, não sei se para vocês também caiu a ficha, mas os Bhakti Shastras querem dizer que como a felicidade de Brahma Sukha, a felicidade chamada Brahma Sukha, né? Você sentir essa sensação de que tudo é espírito. Imagina só, você sentir a sensação que tudo é espírito, não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, né? Não tem patrão, não tem empregado, não tem escola, não tem professor, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, né? Não tem fim de semana, né? Tudo zen total. Então você está tendo essa experiência, mas você não pode experimentar essa felicidade das mesmas maneiras que os Bhaktas. Forte, né? A percepção dos Bhakti Shastras personificados, né? Você ouviu o sadhu, né? Você ouviu o sadhu, e aí você ficar bem atento, porque quando você está ouvindo o sadhu, como Shripad Bhanu Maharaj, ele tem feito revelações muito lindas, né? Eu estava hoje meditando numa. Agora ela sumiu da minha cabecinha. Mas qual era a mesma revelação? Meu Deus, esqueci a revelação. Mas eu devo ter anotado. Mas de qualquer modo foi algo assim muito lindo sobre Lila, sobre o mundo espiritual, sobre o Dhamma, Navadvip Dhamma, algo assim. Mas se Krishna for misericordioso, se Gurudeva for misericordioso, especialmente pensando em agradar os seus ouvidos, pode ser que Gurudeva me dê essa misericórdia e eu me lembro desta revelação. Mas enfim. Comentário de Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami Pada. Desta maneira, fica demonstrado que a felicidade obtida pela prática da devoção é muito superior à bem-aventurança da percepção de Brahman. Para explicar isto, os Bhakti Shastras falam este verso que começa com o termo Tat, dizendo que a felicidade de servir ao Senhor com amor aumenta a cada instante para atingir níveis cada vez mais altos, níveis cada vez mais altos, níveis cada vez mais altos. Shri Gopakumara pode fazer a seguinte objeção. Você lembra? O argumento. A expressão Tadvridhi ou Tadvardhate, significando aquilo que se expande ou se intensifica, parece indicar que às vezes essa felicidade também pode ficar confinada ou limitada. E os Bhakti Shastras explicam: a bem-aventurança de Bhakti é infinita e ilimitada. Embora esta felicidade alcance o limite máximo de grandeza, a cada instante os devotos, mesmo assim, a experimentam como sendo ever new, ever sweet and ever more excellent. Então, sempre viçosa, sempre doce e sempre mais excelente. Contudo, a felicidade da percepção de Brahman é diferente. Ela tem limites e não pode se desenvolver para alcançar níveis cada vez maiores, cada vez mais elevados de bem-aventurança. Portanto, quando aqueles devotados à liberação dizem só a liberação é o limite máximo da felicidade, são eles próprios que determinam o limite da própria felicidade que eles estão buscando. Jai Srila Sanatana Goswami Pada Ki Jai. Paramatma Parabrahma Saeva Parameshwara Itevam Mesham Aikyana Sajatiya Bidahata.
O Senhor Supremo é a alma suprema e o Brahman Supremo. Em outras palavras, é o Senhor Supremo e apenas o Senhor Supremo que manifesta de diferentes maneiras, de diversas maneiras, Não, peraí. Vou repetir porque o texto aqui, vou ler tudo de novo. O Senhor Supremo é a alma suprema e o Brahman Supremo. Em outras palavras, é apenas o Senhor Supremo que se manifesta de diversas maneiras devido às suas diferentes qualidades, guna, seus diferentes passatempos, lila, e seus aparecimentos divinos diferentes, avatar. A superalma, o Brahman Supremo e o Senhor Supremo são todos uma só verdade absoluta. Sendo da mesma categoria ou Sajatiya, não há diferença entre eles, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então agora um comentário suculento de Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami Prabhupada. Shri Gopakumara pode aqui expressar uma dúvida, dizendo: já se afirmou anteriormente que os seres vivos ou divas, sendo Vipinamsha ou expansões separadas, têm a distinção interna de existirem em separado de Parabrahma. Se é assim, Parabrahman incorre no erro de Sajatiya Beda, ou diferença de coisas pertencentes à mesma categoria. Diferença entre coisas pertencentes à mesma categoria. As divas e Parabrahman são da mesma categoria porque ambas têm a qualidade da consciência. Sajatiya Beda também anularia as declarações védicas descrevendo Parabrahman, tais como Ekam Eva Advitiyam, aquele que é único e inigualável. Então, um argumento forte de Gopakumara. Né? É como Srila Gurudeva fala também do Jaiva Dharma. Ele fala que Srila Bhaktivinoda Thakur, no Jaiva Dharma, ele apresenta todas as perguntas que a gente poderia imaginar e todas as perguntas que a gente não poderia imaginar. E desse modo, assim, se você lê todas as respostas dos Babajis, então você tem uma visão completa da transcendência, né? Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Para responder a para refutar esta dúvida, né, para eliminar esta dúvida, os Bhakti Shastras personificados falam 2 versos, começando com esse aqui, Paramatma, com a palavra Paramatma. Dizem eles: não apenas as distinções Sajatiya, ou seja, aquilo que pertence à mesma família ou categoria, e Vijatiya, aquilo que pertence a uma família ou categoria distinta. Então, não apenas essas 2 distinções não se encontram no Parabrahman, mas também semelhantes diferenças não podem jamais existir na verdade absoluta. Peraí. Not only are the distinctions that are not found within God, but such differences can never exist. Então é justamente isso. Então essas 2 distinções, então ele está dizendo que essas 2 distinções, elas não são encontradas dentro de Parabrahman, e também essas diferenças jamais podem existir dentro da verdade absoluta. A suprema verdade absoluta, e só ela, é a superalma que mora no íntimo, no coração, Paramatma. Ela é o Brahman Supremo, Parabrahma, e é também a suprema personalidade de Deus, Parameshvara. Então só a suprema verdade absoluta é Paramatma, Parabrahman e Parameshvara. Os diferentes guna avatars, encarnações qualitativas, né, gunas. Então os diferentes guna avatars, os diferentes lila avatars, encarnações de passatempo e muitas outras formas especiais também são manifestações do Senhor Supremo. Devemos entender que Sajatiya Beda
diferenças dentro da mesma categoria, essa Sajatiya Veda não se aplica às categorias recém-mencionadas. A Superalma, o Brahman Supremo e a Pessoa Suprema, e todas as suas encarnações podem parecer ser diferentes, mas na verdade não são diferentes entre si. Cada um deles é pleno de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Em razão desta unicidade e por causa da não diferença do seu ser, do fato de eles serem, todos eles são idênticos, apesar de aparecerem numa variedade de formas. Achintya Bheda Bheda Tattva, a filosofia que pode dar um rolo na nossa mente, pode dar um nó na mente. In this first of the two parts, então nesta primeira parte de uma resposta de 2 versos, as escrituras personificadas refutam a acusação de que há alguma distinção, Sajatiya Veda, entre o Senhor Supremo e suas expansões, ou em outras palavras, aqueles que estão na mesma categoria que ele, que é Vishnu Tattva. Então, assim, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Fala, Prabhu. É só uma exclamação, que livro impressionante. O que é isso? Um livro que bom, livro impressionante, né? Que é esse Brihad Bhagavatamrita. Era só uma exclamação. Obrigado, isso, né? Desculpa. Então vamos ler o verso 195 em homenagem à exclamação do Prabhu, e também para ver a segunda parte da resposta, né? Eles falam Sada Vaijatyam Attanam Jivanam Apitattvataha Amshatve Napyabhinatvad Vijatya Vidamritha. Todos os seres vivos são sempre distintamente partes separadas, Vibhinamsha, de Parabrahma, mas na realidade, como eles são partes dele, eles também são iguais a ele, ou eles também não são diferentes dele. Então, por um lado, eles são partes separadas, Vibhinamsha, não são Amsha, são Vibhinamsha, mas por outro lado, eles também são iguais a ele. Uma vez que as características da fonte de todas as partes se encontra nas partes, isto elimina Vijatiya Veda, a diferença entre os membros das categorias separadas. Outro nó da filosofia, apresentado pelos Bhakti Shastras na nossa mente, aí os nossos comentadores transcendentais dizem: os Bhakti Shastras agora estabelecem a não dualidade, a Dvayam, do Brahman Supremo, nesse verso que começa com Sada, né? Então, assim, dizem eles, todos os seres vivos, sendo limitados, estão perpetuamente numa categoria em separado da categoria de Parabrahma, Jiva Tattva, Vishnu Tattva, que é ilimitado, né? Parabrahma é ilimitado. Embora esse sentido de separação, né, ou Vijatiya Bhava, exista sempre nas divas, de fato, elas todas são partes integrais, ou integrantes, ou amshas, de Parabrahman, e portanto não são diferentes dele. Os seres vivos parecem ser diferentes de Parabrahman por causa de Chidvilasa Shakti, a potência do Senhor que ajuda os seus passatempos, seus variados passatempos de prazer transcendental. Mas na verdade, eles são partes dele. As qualidades da fonte, ou Amshi, ou Avatari, também são compartilhadas pelas partes, ou Amshas. Por isso, do ponto de vista do Tattva, tanto a fonte quanto a expansão, Amshi e Amsha, não são diferentes entre si. Isto, portanto, nega a suposição de que haja diferença entre os membros de categorias distintas.
Vijatiya Bheda. E com isso, os Bhakti Shastras terminam a sua exposição da noite de hoje, exatamente às 9h30. Hoje nós não fizemos recapitulação, mas ninguém reclamou também. Então nós estamos continuando esse capítulo lindíssimo e também longuíssimo, muito. Esse capítulo ele vai ter 200, acho que 300 versos, né? Muito néctar demais mesmo. Mas enfim, nós estamos encerrando essa jornada e bom lembrar que houve uma época em que a gente lia esse livro todo dia. E assim, o encontro que a gente fazia, toda noite a gente lia Brihad Bhagavatamrita. Então assim, se é toda noite ou uma noite, e se nas outras noites a gente tem acesso a outros textos sagrados, a gente está protegido pela misericórdia divina dos nossos Gurudevas, e por causa disso, pelo menos da minha parte, eu tenho uma dívida de gratidão eterna com vocês que participam e dão sentido a estes encontros do Hridaya Mandir, que é o templo do seu coração. Então, Nitai Go, Premanandi, Shila Sanatana Goswami Pada Ki Jai, Shila Gurudeva, Pachitapama Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol, Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Go Premanandi, Pachitapava, Shila Gurudev Ki Jai, Pachitapava, Shila Prabhupada Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki Jai, Vancha Kalpatarubhascha, Kripa Sindhubhyo Cha, Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.